dois ensinamentos que você adquiriu na sua igreja que são errados, ou seja, duas mentiras sobre o dízimo. E por que você aprendeu de forma errada e permanece nessa forma errada? Primeiro, vou te falar sobre esses dois pontos equivocados, essas duas mentiras que você segue até hoje, e depois eu vou te falar o porquê, como você pode, a partir de hoje, mudar o seu conhecimento, o seu entendimento e, de fato, atentar para aquilo que está escrito. Aprender, de fato, a estudar a Bíblia, ok? Vamos lá? Primeira mentira. Abraão não deu o dízimo de tudo que ele tinha. Não, Abraão não deu dízimo a Melquisedeque, como muitos falam na igreja para justificar o meio de pagamento do dízimo. Isso, Abraão não deu dízimo. Vamos ver agora essa verdade? Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 20, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Só esse primeiro versículo aqui já dá um estudo magnífico. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abraão. Ou seja, o ministro trouxe alimento para Abraão. Veja bem, viu? Só aqui já dá uma controvérsia maravilhosa. Compreendeu? Vamos lá. Versículo 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. O 20, que é o foco aqui da nossa questão. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ponto. Na sequência diz: E deu-lhe o dízimo de tudo. Se você nunca estudou essa parte, você já ouviu? Fala quando Abraão foi salvar Ló da mão dos inimigos. Os reinos capturaram Ló, mais algumas cidades vizinhas, e Abraão foi em socorro de Ló, lutou e recuperou as fazendas daqueles reinos e de Ló. E na volta, esse rei, Melquisedeque, que também era sacerdote do Altíssimo, veio ao encontro de Abraão trazendo-lhe alimento. Enfatizar essa parte, ok? Só que no final do versículo 20, vai dizer que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Certo, até aqui tudo bem. Mas essa não é a informação completa. A Bíblia, ela não se responde às questões em um único versículo, em um único texto. A Bíblia tem a mania de se autorresponder ao longo da sua trajetória. Vamos ver de fato agora o que aconteceu? Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Vamos observar o que aconteceu? Esse capítulo está voltado para fazer o comparativo entre Cristo e esse rei Melquisedeque. Veja bem, vai dizer que o rei Melquisedeque não tinha princípios de dias, nem pai nem mãe, certo? E é comparando ele ao sacerdócio de Cristo. Observe a leitura e vamos definir o que aconteceu naquela ocasião onde o rei Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Observe. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que quer dizer paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho do Altíssimo. Olha só o que eu falei aqui, é um comparativo. Semelhante ao Filho do Altíssimo, permanece sacerdócio para sempre.
Veja bem que Melquisedeque era a figura de Cristo, ok? Melquisedeque não estava configurando sacerdócio terreno nenhum, observa. Versículo 4, o mais importante para fechar a questão do nosso aprendizado. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão, observe agora, por favor, deu os dízimos dos despojos. Vou repetir. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Você sabe o que é o despojo? É tudo aquilo que Abraão conquistou na guerra. Ele venceu os reis, automaticamente os bens que existiam ali daqueles reis passaram a ser de Abraão. Nas guerras, quem vencia se tornava senhor de todos os bens do vencido. Compreende? E a Bíblia aqui está esclarecendo que Abraão deu o dízimo do despojo, daquilo que ele conquistou na guerra. Ele não deu nada do que era dele. Observe isso com muita importância, por favor. Abraão não deu o dízimo de nada do que era dele. Ele deu o dízimo daquilo que ele conquistou na guerra. Ele deu o dízimo daquilo que era dos inimigos e passou a ser dele por uma vitória de guerra. Compreende? Então essa falácia de que você tem que dar o dízimo porque Abraão deu o dízimo, não é isso. Abraão não deu o dízimo dele. E antes se você agora passar a estudar a Bíblia, principalmente a história de Abraão, você não vai ver em mais momento algum referência de que Abraão deu dízimo para o Altíssimo. Não, isso aqui é singular. Então não podemos fazer disso uma regra e dizer que Abraão fez isso porque já era um hábito, um costume dele. Não. Se fosse assim, a Bíblia declararia em outras partes, em outros momentos, essa ação de Abraão contínua, mas não declara, ok? Há exemplos dos sacrifícios. A gente vai ver que em vários momentos esses patriarcas levantaram altar e ofereceram sacrifícios. Há referências constantes no Antigo Testamento, na história dos patriarcas, sobre isso. Mas em relação a dízimo, esse foi um caso isolado. E se não tivesse ocorrido aquela guerra, não tivesse ocasionado essa vitória, Abraão não daria nada a Melquisedeque. Compreende? Então, Abraão não deu o dízimo a Melquisedeque, como dizem aí seus ensinadores, tirando do bolso dele, tirando da sua fazenda. Não. O que Abraão fazia era tirar da sua fazenda e oferecer holocausto, oferecer sacrifício. Isso podemos afirmar, mas fora isso, é falácia, meu irmão. Então atente para essa verdade, atente agora para essa noção de como estudar a Bíblia, ok? Porque na verdade é um absurdo o que acontece hoje. As pessoas, além de requerer o seu patrimônio, requerer o seu dinheiro suado, sofrido, o qual você tem que lutar para alimentar a sua família, ok? Seus filhos. Eles querem tirar o dinheiro dos remédios, querem tirar o botijão da sua casa. Como esses dias eu vi a história de um homem chorando, o qual o líder religioso chegou na sua casa para cobrar o dízimo. E ele disse: pastor, não tenho dízimo porque faltou o gás e o dinheiro que eu tinha, eu comprei o gás para fazer o alimento para as crianças. E aquele sacerdote do cão, perdoe minha expressão, mas eu tenho que falar isso, aquele sacerdote do cão, aquele sacerdote do diabo, enviado do inferno, disse: você tem que quitar sua dívida com Deus. Por isso, eu vou levar o seu botijão, o que você comprou, para você não ficar em dívida com Deus. Você está entendendo os absurdos que acontecem em razão desses ensinamentos errados? Então, acorde, meu irmão. Veja o que diz
o apóstolo Paulo em relação a dar e receber. Paulo discursando para os eruditos de Atenas, ele disse: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Essa passagem está no livro de Atos, capítulo 17, ok? Versículo 24 agora. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse é um outro tema no qual vamos falar. Agora observe o versículo 25, por favor. Observe com detalhes. Nem tampouco, observe, é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Observe agora mais uma vez, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Compreende esse versículo? Ele está falando que Deus não necessita de nada do homem, como se ele precisasse de alguma coisa. Porque a cobrança é essa, como se Deus precisasse de alguma coisa. E o apóstolo Paulo ainda vai falar, porque é ele quem dá todas as coisas, a vida, a respiração e tudo que o homem precisa. Por exemplo, você está precisando de um dinheiro para quitar uma dívida, comprar um remédio, comprar um alimento, e você está sem. Aí Deus vai lá e lhe dá a provisão disso. Deus dá um meio de enviar para você um dia de trabalho, uma jornada, como é chamada, ok? Arruma um trabalho para você, envia alguém para lhe fazer uma oferta. É Deus lhe enviando o socorro, provindo para você. Ele não está pedindo nada de você, meu irmão. Compreende isso? Aí vem aquela pessoa e ainda diz: tire desse dinheiro aí a parte que pertence a Deus. Como assim? Como assim a parte que pertence a Deus? Se é Ele que está te provendo aquilo, é Ele que está te dando. O que Ele quer de você agora é o seu reconhecimento, a sua adoração, ok? O seu coração, o seu espírito, que já é dele. Ele quer que você tenha esse reconhecimento. Faça uma gratidão de louvor. É isso que Ele espera, sacrifício de louvor, ok? Entende? Ele já está te dando todas as coisas, certo? Muito bem. Espero que você já tenha compreendido essa primeira ponto, essa primeira mentira, a qual vos ensinam nos seus templos religiosos. A segunda mentira que você aprendeu em sua igreja. Observe. Deus ama ao que dá com alegria. Essa é uma frase muito utilizada no momento da coleta dos dízimos. É verdade? Existe até essa frase no cartãozinho, no envelope de fidelidade. Deus ama o que dá com alegria. Mas deixa eu te falar, é mentira. É mais uma mentira grotesca, de engano, para te fazer levar o dízimo, a obrigação do dízimo de forma mais aceitável, certo? Vamos entender essa frase, esse versículo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 9. Na verdade, essa história vai começar no capítulo 8. É quando Paulo chama a atenção dos irmãos para fazer coleta de doação para os irmãos da Macedônia que estavam passando necessidades. Já começa aqui. Aqui era aquela contribuição de oferta para suprir a pobreza dos irmãos da Macedônia que estavam passando necessidade, certo? Já dá para compreender aqui o fio da meada, que não tem nada a ver com dízimo. Aí veja bem o versículo. Para piorar a situação, ou melhorar no caso, para aqueles que quiserem absorver a informação verdadeira, ok? Versículo 7 do capítulo 9 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Trabalhando o versículo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aqui eu preciso falar alguma coisa? Se a ideia aqui é contribuir de acordo com aquilo que está no seu coração,
como vai utilizar isso para aquela obrigação de 10%. Porque a obrigação do dízimo não é uma proposta direcionada do seu coração. Ah, eu só tenho R$2, eu vou dar R$2. Eu só estou aqui com R$100, eu vou dar R$100. Não. É obrigação você tirar do seu salário 10%, independente do que seja, e ter aquela rigorosidade de contribuição mensal. Isso não é contribuir segundo está no seu coração. Não. Porque se você chegar lá todo mês e contribuir como está no seu coração, você não será aceito. Aquilo não é dízimo. Você será taxado como errado, infiel, roubador a Deus, roubador de Deus. Compreende? O versículo começa muito bem. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Lembrando que a contribuição aqui não era para sacerdote, não era, isso é muito importante, não era para sacerdote, não era para templo, não era para o templo de Jerusalém, não era para a sinagoga. É outro tema muito importante que temos que falar. Templo, que era chamado casa de Deus, e sinagogas, porque hoje ninguém quer ser sinagoga, ok? Enfim, não era para apóstolos, não era para diáconos, não era, enfim, para homem nenhum. Era uma coleta voluntária para as pessoas que estavam passando necessidade. Observe. Não com tristeza, seguindo o estudo do versículo, não com tristeza ou por necessidade. Aí você fala, ah, mas eu dou meus dízimos com alegria, não tenho tristeza. Será? Você está dentro de uma obrigação. Você se sente feliz em cumprir aquela obrigação. Mas deixe de dar, então, aquela porcentagem, deixe de contribuir e veja o peso que vem em sua mente, seu coração. Por quê? Porque você aprendeu, se você não fizer, você está roubando a Deus. Se você não fizer, você está em falta com a igreja, ok? E isso não é voluntário, isso não é alegria, e isso não é contribuir sem tristeza, ok? O pesar da tristeza vem é isso aí, quando você deixa de fazer. Então isso mostra que você está dentro de uma obrigação, você está dentro de uma regra religiosa pesada, o qual você não se sente bem em sair, porque você acredita que aquilo é verdade. Entendeu? Seguindo o versículo. Aí ele diz logo em seguida, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você deixa de contribuir, você sente o pesar, você sente a tristeza, não por estar contribuindo, mas porque você acha que está em falta com Deus. Quando na verdade o direcionamento aqui é outro. Você deve se sentir pesado e triste quando deixa de suprir a necessidade do necessitado. Porque o texto está voltado todo para isso. E deixa eu te falar algo muito importante. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento se resume nisso. Em contribuir para os necessitados, em contribuir para os que têm necessidade, em olhar o seu irmão e ajudar, ok? Não tem nada voltado aí para você acumular riquezas para um determinado ponto chamado igreja. Não existe isso. Não existe. A gente vê que a filosofia, ou de fato a espiritualidade naquela época era voltada para compartilhar e não acumular. O próprio Cristo disse isso. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. O que ele quis dizer com isso é justamente o que está acontecendo hoje. As pessoas constroem seus templos luxuosos e daí passam a acumular riquezas em razão esses agressivos ensinamentos, utilizando da boa vontade, da boa fé das pessoas simples. Cristo falou, não acumuleis, mas dê uma observada aí na sua igreja. A riqueza, dê uma observada no seu pastor, a casa, o carro, brindado, vidros fumê, passa por você de vidros fechados. Aqui na cidade eu vejo sempre, certo? Sai do culto, vai para sua casa no seu carro ar-condicionado e as ovelhas vai para casa ali chovendo a pé. Isso
Está contradizendo o que o mestre disse, que a igreja não é função da igreja acumular riquezas. É função da igreja levar, programar a verdade, a palavra. E o que você quer acumulando aqui, bens e riqueza? Você como igreja, preste atenção. Estou falando você como igreja, porque você como pessoa física, você pode ser bem-sucedido no seu trabalho, você pode ser bem-sucedido no seu estudo, você pode ser bem graduado e ganhar bem, não há nada que é errado com isso. Mas a mensagem de Cristo é voltada para a entidade como igreja. Observe. Você está falando que não sabe, ok. Ele, quando chamou Zaqueu, ele disse, Zaqueu, desce daí que hoje convém pousar em tua casa. Muito bem. Ele não pediu nada de Zaqueu. Zaqueu era coletor de impostos, pessoa rica, certo? Mas Zaqueu voluntariamente disse que daria muita parte, metade do que possuía. Cristo, por contrapartida, falou, não, você tem que dar tudo? Não, não falou. Então, você como pessoa, você tem esse direito, mas nós como igreja não devemos, de fato, acumular esses bens e ostentar riqueza, porque isso vai contra o princípio do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é outra. Compreende? Enfim, isso é uma falácia, Deus ama o que dá com alegria, é aquele que contribui para a necessidade do próximo, para a necessidade do irmão, para a necessidade daquele que está precisando de ajuda. Enfim, essas duas mentiras esclarecidas agora, espero que você, a partir de agora, passe a atentar para a verdade e estudar a Bíblia de forma diferenciada. E por que você, até hoje, viveu essa falácia? Muito bem. Quando você chega na igreja, de fato, você é uma criança, você é um menino. Tudo que lhe der, você vai aceitar. E ainda vem a problemática das nossas escolas. As nossas escolas não nos ensinam a pensar, a questionar. Elas nos dão uma matéria pronta, diz que a gente tem que decorar aquilo, aceitar aquilo e responder conforme aquelas diretrizes que foi dadas. Se você responder de forma diferenciada, ainda que seja verdade, você não passa de ano. Isso foi moldando a sua mente a, quando chegar diante de uma pessoa que se diz autoridade em algum assunto, você ficar calada, só absorver a mensagem e ter aquilo como verdade, validar aquilo como algo absoluto. Aí você passa a ler as escrituras, ok? Não como está escrito, mas transferindo o que você ouviu, aprendeu para dentro das letras que você está observando. Isso é terrível. E também é algo extraordinário, porque é uma capacidade de manipulação extraordinária. Então você ouve, você aprende e passa aquilo que você aprendeu para dentro das Bíblias, quando deveria ser o contrário. Enfim, mas isso é para quando você está chegando. A partir de hoje, leia a Bíblia independente daquilo que você aprendeu em sua igreja. Isso é fundamental. Se de fato bater, amém. Se não, então você está livre para seguir o que diz a Bíblia e não segundo a tradição e normas da igreja dos homens, ok? Porque os falsos mestres, os aproveitadores, sim, estão aí. Estão aproveitando e tirando a lã das ovelhas. Lembre-se, esse termo ovelha é simbólico. Você não é ovelha. Você é filho de Cristo, você é filho de Deus em Cristo Jesus, você é filho do Altíssimo. Você não é mais ovelha. Essa foi uma conotação para aqueles dias rurais em qual Cristo vivia. Mas o apóstolo João não enfatiza isso, ok? O apóstolo João, tanto João quanto os demais, vai enfatizar que você agora está na condição de filho. Então seja filho, não seja uma simples ovelhinha. E se você é filho, você tem poder de destituir do cargo aquele que se diz seu pastor, seu líder, seu cabeça. Porque cabeça só há um, que é Cristo Jesus. Ok? Fiquemos com essa mensagem, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.